Nós estamos hoje dando início a uma nova série na nossa igreja. Talvez você não me conheça, mas meu nome é Mateus, eu sou pastor de jovens e adolescentes aqui na IBB. E nós estamos, durante esse mês de outubro, experimentando, vivenciando o mês da juventude. Nós teremos algumas programações diferentes, nós teremos uma série, uma conferência no fim do mês. Quem aqui passou e viu um carro que estava ali à frente? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Quem tentou descobrir qual era o carro que estava ali? Ontem a gente estava aqui com os nossos pré-adolescentes nos Guardiões, à tarde, arrumando as coisas, e eu cheguei umas 2h30, arrumamos o carro e a gente saiu, a gente voltou, tinha uns 4 homens assim do lado do carro, tentando descobrir que carro que era. E estavam ali conversando, e a ideia era chamar a atenção mesmo. Você viu ali, tem um andaime ali escrito flechas. Nós teremos uma conferência no final desse mês, e essa conferência, a temática dela, é uma experiência para um mundo distópico. Uma realidade desconstruída, distorcida, manchada pelo pecado. Então, por isso você viu ali um carro meio destruído, tem um andaime ali com algumas coisas meio disformes. A ideia, e nós trabalharemos durante esse mês, você vai ver, a temática dessa série é Descubra a Sua. Todos os domingos nós vamos descobrir algo juntos, a partir da palavra de Deus, a partir da realidade divina, nós vamos descobrir algo juntos. E hoje a gente vai começar falando sobre a nossa realidade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos descobrir uma realidade, ou a nossa realidade, a partir do que a palavra de Deus nos ensina. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos começar falando sobre realidade, porque se não identificarmos a realidade que nos toca, ou aquilo que está à nossa volta, nós vamos viver alienados. Nós vamos viver numa bolha. Se não abrimos os nossos olhos para aquilo que está à nossa volta, a gente vai viver talvez uma religiosidade vazia, sem observar as necessidades, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, talvez dentro da nossa própria casa. Então, por isso, a primeira mensagem desse mês da juventude que vamos vivenciar juntos é sobre a realidade. E 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo tem para nós aqui, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós vamos dividir a nossa conversa e olhando para esses 3 versículos, 16, 17 e 18, em 3 momentos. Nós vamos olhar para a realidade do que é da realidade terrena, que é a realidade que nós vivemos. Nós vamos olhar a partir desse texto para a realidade que é eterna e como nós vivenciamos a nossa vida nessa terra, nesse tempo. Sobre qual perspectiva, sobre quais direções, a partir dessa realidade. E nós vamos começar falando sobre uma realidade terrena. Olhe para a sua Bíblia, o versículo 16, ele traz para nós um primeiro ponto sobre, ou uma característica sobre essa realidade que é terrena. Ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente. Quando o texto traz para nós essa dinâmica do exterior, ele está falando do homem, da carne, ele está falando do que desgasta. Então essa realidade terrena, ela tange ou ela diz respeito àquilo que é da carne. Aquilo que pode ser passível de corrupção, aquilo que pode ser corruptível. Então a primeira característica dessa realidade que é terrena é o que é do exterior, é o que é da carne. A segunda está aqui nesse mesmo versículo, que é por isso, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Tudo o que diz respeito ao que é da realidade da terra se desgasta, se gasta, se corrompe, se corrói. Essa caixa de som aqui está aqui hoje, amanhã ela pode não dar, ela pode estragar. Tomara que não, né? Mas ela pode estragar. Ela é terrena. Ela passa, ela se desgasta. Tudo aquilo que é vivenciado a partir de uma realidade terrena é passível de desgaste.
Se eu vivo e vivo as minhas relações a partir dessa realidade, elas vão se desgastar. Elas vão se corromper. Tudo aquilo que eu vivo, as minhas emoções, se elas estão fundamentadas numa realidade da terra, elas vão se desgastar. O que o texto está dizendo, que exteriormente há um desgaste. Essa realidade terrena é uma realidade de desgaste, de cansaço, de angústias. Hoje o Felipe, meu filho, está aí, primeira vez que veio no culto, 50 dias. Eu estou um pouco mais desgastado do que eu estava 50 dias atrás. Estou um pouco mais cansado, algumas noites dormindo 2 horas, outras, para a glória de Deus, 4 horas, e vamos em frente. Eu falei para a Giovana que quando ele começar a dormir 8 horas, o que a gente vai fazer com todo esse tempo livre? Mas essa é uma realidade de desgaste, é ou não é? É desgaste. Por quê? Porque é uma realidade terrena. É uma realidade de angústias, de cansaço, de aflições, onde há um desgaste natural. Cadê os adolescentes aqui? Tem adolescente aqui? Deixa eu ver, ó. Tem adolescente ali, faz Que os outros adolescentes agora estão na escola bíblica. E a deles foi às 9, tá? Por isso que eles estão aqui. Deixar claro. Isso aí, salve de palmas aí para vocês adolescentes. Estavam na escola bíblica e estão aqui agora. Você que é um adolescente, não foi na escola bíblica, tá, tem que rever aí. É uma realidade de desgaste. O que eles estão vivendo hoje, as angústias, os desgastes deles, é diferente do que o ministro Rodrigo. Ele está um pouco mais desgastado. Por quê? Desculpa. Por quê? Porque é a realidade terrena, queridos. A realidade terrena é uma realidade de desgaste. O texto está dizendo para nós, então vamos lá, a realidade terrena é uma realidade do que é ligado à carne, porque ela está ligada ao que é exterior. A realidade terrena é uma realidade de desgaste. É uma realidade que as minhas relações se desgastam, as minhas emoções se desgastam. A minha identidade é desgastada quando vivida a partir de uma realidade terrena. Olha para a sua Bíblia, o texto traz para nós, no versículo 18, o seguinte. Ele diz assim, assim fixamos os nossos olhos, ou seja, viramos a nossa atenção, viramos aquilo que está diante de nós. E ele vai trazer que essa realidade, ele é uma realidade daquilo que eu vejo. O texto diz, ele vai dizer assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê. Aquilo que se vê diz respeito a uma realidade terrena. Aquilo que eu vejo, essa xícara com essa água dentro, esse livro, essa Bíblia, esse computador, aquilo que eu vejo diz respeito a uma realidade terrena. E aquilo que eu estou vendo diz respeito a possivelmente olhando, e a Bíblia traz isso em diversos momentos, como esse olhar de cobiça. Como esse olhar de eu estou vendo, eu quero para mim. Porque se eu sou guiado só por aquilo que eu vejo, eu sou guiado por uma cobiça, por um desejo, ou eu sou guiado por uma falta de fé. Porque se eu sou guiado única e exclusivamente por aquilo que eu vejo, quer dizer que eu preciso ter absoluta certeza de todos os passos que eu darei. Então não é fé. Se eu ouvir a voz de Deus, eu entendi um chamado de Deus para mim, uma vocação de Deus para mim, mas eu não vou dar o passo enquanto eu não tiver 100% de certeza. Talvez se assim fosse, hoje Abraão não estaria nos heróis da fé e não seria o nosso pai na fé. Nós não podemos nos guiar por essa realidade, porque essa realidade é uma realidade que eu só sou guiado por aquilo que eu vejo. Talvez a cobiça, eu vejo, eu quero, aquilo é para mim. Talvez eu só sou guiado pelos olhos terrenos, eu sou guiado por uma falta de fé. Ou eu sou guiado por uma falta de discernimento, porque se eu não estou vendo, eu não sei o caminho. Se eu não sei o caminho, eu não vou ser guiado por lá. A realidade terrena é uma realidade de falta de discernimento, de falta de fé, de uma cobiça terrena. A realidade terrena é uma realidade de sofrimento. No versículo 17, ele vai dizer que os nossos sofrimentos, se alguém poderia falar sobre sofrimentos, é o autor dessa carta à igreja aos Coríntios, o apóstolo Paulo. E ele está dizendo esses sofrimentos, então ele não nega o fato de que a realidade terrena é sim uma realidade de sofrimentos. Quando eu perco um ente querido, quando eu tenho um tipo de frustração, uma angústia, é uma realidade de sofrimento, sim ou não? Sim, é uma realidade de sofrimentos. Então, a realidade terrena é uma realidade
que é ligada ao exterior, é uma realidade de desgaste, é uma realidade de sofrimento, como no versículo 17 vai trazer para nós, é uma realidade onde eu fixo os meus olhos só naquilo que eu vejo, talvez guiado por uma cobiça, talvez sendo guiado pela realidade terrena por uma falta de fé ou uma falta de discernimento. Se eu sou guiado por essa realidade, é assim que eu vivo. E essa realidade é passageira. O texto vai dizer que se eu fixar os meus olhos naquilo que eu vejo, ele vai dizer, pois aquilo que se vê, o final do versículo 18, aquilo que se vê é transitório, é passageiro. A realidade terrena é uma realidade passageira. Hoje estamos, amanhã podemos não mais estar. As angústias dessa terra são passageiras. A vida aqui é passageira. Então, essa é a realidade terrena que o texto nos expõe. Uma realidade de desgaste, de cansaço, uma realidade guiada só por aquilo que eu tenho absoluta certeza, com os meus olhos eu consigo ver, então é por aqui que eu vou, de falta de fé, de discernimento. Será que você tem sido guiado por essa realidade? Quantas vezes nós somos guiados nas nossas relações a partir dessa realidade? Porque a realidade terrena é uma realidade daquele que me machucou, eu não vou perdoar. Se ele quiser, ele que vem pedir perdão para mim. É realidade terrena. A realidade terrena não é cabível na sabedoria terrena, de uma realidade terrena, perdoar aquele que me ofendeu. Não é cabível. Não é cabível diante da realidade terrena eu abrir mão de algo. Não é cabível na realidade terrena eu me alegrar mesmo em meio às tribulações. Não é cabível, mas essa é a realidade terrena. Mas, do outro lado, em contraponto a essa realidade terrena, há a realidade do que é eterno. A realidade que é eterna. O texto traz para nós, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia novamente, no versículo 16, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A realidade eterna é uma realidade do que é do Espírito, do que é não daquilo que eu vejo. Essa realidade do interior, daquilo que é renovado, é a realidade que é ligada ao que vem do Espírito, aquilo que vem da vontade revelada de Deus para nós. Essa é a realidade eterna. Se você olhar para o texto, a realidade eterna, no versículo 18, é a realidade na qual eu fixo os meus olhos, não mais naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo. Fé. Eu não mais sou guiado pelas convicções terrenas, mas agora eu sou guiado pelos valores e princípios da vontade revelada de Deus, da palavra de Deus. Fé. Eu posso até não estar vendo direito, mas eu entendi de Deus, foi confirmado a partir da sua palavra, teve confirmação de outros líderes, esse é o caminho que eu preciso trilhar. É por aqui que eu vou. Ele vai me sustentar. Ele vai prover, Ele é o nosso Deus provedor, amém? Essa é a realidade do que é eterno. A realidade do que é eterno é uma realidade que é guiada pela palavra de Deus. É uma realidade que, apesar dos sofrimentos, no versículo 17, ele vai colocando sobre a perspectiva do que é eterno, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Onde eu não mais me angustio apesar das tribulações, a partir de uma realidade eterna eu posso me alegrar. A partir de uma realidade eterna, que é fundamentada na palavra, eu posso perdoar. Então, a realidade do que é eterno é uma realidade de fé e de confiança na palavra de Deus. Não mais de confiança na segunda-feira. Porque se a minha vida tem sido guiada pela esperança do resultado das eleições, ela é uma vida guiada pela realidade terrena. E eu desconsiderei a soberania de Deus. A nossa vida não pode ser guiada pela realidade da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, mas pela realidade da verdade e das verdades do reino de Deus. Aquilo que é eterno é a realidade que é conectada ao reino de Deus. As verdades do reino de Deus.
Então eu, olhando para esses 3 versículos, me deparo com uma realidade terrena, me deparo com uma realidade de desgaste, de angústia, de ansiedade, de problemas mal resolvidos, de relações rompidas, mal perdoadas, de amarguras e raízes no meu coração, uma realidade que é passageira, uma realidade que é angustiante. Eu me deparo com essa realidade, mas diante desse texto eu me deparo com essa realidade que é eterna, onde antes havia ódio, agora há amor. Se antes havia ansiedade, como o texto de Filipenses vai dizer, agora há a paz que excede todo entendimento, e a paz que guarda o meu coração e a minha mente. Essa é a realidade do que é eterno. Qual é a realidade que tem nos guiado? Qual é a realidade que tem guiado o nosso coração? Qual é a realidade que tem guiado as nossas relações? É a realidade do que é terreno ou a realidade do que é eterno? E aí, o ponto é, nós precisamos descobrir a nossa realidade, ou descobrir a realidade que vai nos guiar, diante desse texto. Importante recapitular juntos aqui, que Romanos vai trazer isso para nós. Adão pecou, todos pecamos, todos carecemos da glória e da graça de Deus. Todos vivemos nessa realidade que é distópica, que é manchada, que é distorcida. Não tem como desvencilhar, não tem como separar a nossa vida. Eu não consigo sair, então vou viver a realidade eterna. Mas eu preciso ir na padaria, eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir na faculdade, eu preciso me relacionar com meu cônjuge, eu preciso educar os meus filhos, e eu sou um pecador. Eu não consigo separar isso. Agora, eu consigo viver sob a perspectiva do que é eterno. Amém? A partir de uma vida com o Espírito, eu posso viver sob uma perspectiva do que é eterno e não do que é terreno. Como é que começa isso? Começa com João capítulo 1, versículo 12. Começa com João capítulo 1, versículo 12. Contudo, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Começa comigo e com você. Conosco, nos tornando filhos de Deus. Romanos capítulo 10. Todos quanto receberam, creram em seu nome, creram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Eu começo essa caminhada nesse processo de tirar as escamas de uma realidade terrena dos meus olhos e começar a viver sobre a perspectiva do que é eterno, me tornando filho. Hoje à noite o pastor Tiago vai falar sobre identidade. Eu começo entendendo essa realidade e o primeiro passo é ser filho, é ter a minha identidade firmada em Cristo Jesus, não mais na realidade da terra. Sendo salvo, tendo a minha natureza transformada, tendo a minha identidade transformada a partir da imagem de Cristo. E vivendo a partir de agora, não mais sobre essa realidade da terra, que tem a sua esperança na segunda-feira, que tem a sua esperança em um planejamento, que tem a sua... Não, em coisas que são passageiras, que se desgastam, que são corruptíveis. Mas agora a minha esperança está em Cristo, e a minha realidade, o que me guia, o que me norteia, o que baseia as minhas decisões é a realidade do que é eterno. Qual tem sido a realidade que tem guiado o seu coração? Essa realidade do que é eterno, como eu disse, ela coloca em perspectiva os nossos sofrimentos, é uma realidade de renovação. O texto vai dizer, olha lá, versículo 16, por isso, não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. Você pode repetir isso comigo, renovados, vamos lá? Renovados, diariamente renovados pelo Espírito que habita em nós. Apesar dos sofrimentos, para além desses sofrimentos, interiormente, na realidade do que tange ao Espírito, nós estamos sendo renovados. Amém? Apesar de dormir pouco, porque o Felipe não dorme, eu estou sendo renovado no Espírito. Amém por isso, aleluia. Apesar dos sofrimentos, das angústias, da realidade terrena, se o que me guia é a realidade do que é eterno, eu estou sendo renovado. Porque a realidade do que é eterno é uma realidade de renovação. É uma realidade que coloca em perspectiva, em outro lugar, os nossos sofrimentos, não menosprezando os sofrimentos,
não tratando com simplismo os sofrimentos, mas dizendo, apesar e colocando em perspectiva esses sofrimentos diante da realidade que nos aguarda, eles são leves e momentâneos. Qual é a realidade que tem guiado os seus passos? Eu estou diante dessa realidade que eu não consigo me desligar, que é a terrena, hoje, aqui e agora, e há uma realidade do que é eterno. Agora, a nossa realidade precisa ser uma realidade que é vivida sob a perspectiva do que é eterno. Se antes, lá na realidade terrena, as minhas relações eram pautadas pela mentira, agora elas serão pela verdade. Se as minhas decisões eram tomadas única e exclusivamente com toda a sabedoria terrena que eu tenho, de planejamento, de pensar as alternativas, agora não mais, agora eu vou orar antes de tomar uma decisão importante. Agora eu vou consultar a palavra de Deus antes de tomar uma decisão importante. Por quê? Porque a minha vida é pautada por uma realidade do que é eterno. Eu vou colocar diante de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, Senhor, revela a mim a sua vontade. Qual é a direção que o Senhor tem para minha casa? Como resolver esse problema? Como dissolver esse conflito? Deus traz ao meu coração. Tiago vai dizer que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça. E peça com fé, que Deus dá livremente, amém? Então, se eu sou guiado por uma sabedoria, se eu sou guiado por uma realidade eterna, eu sou guiado por uma sabedoria divina, que não se corrompe. O próprio texto de Tiago vai dizer um pouco mais à frente, que essa sabedoria divina, não é uma sabedoria que é egoísta, que é gananciosa, que é terrena, que é demoníaca, que só pensa em si mesmo, é uma sabedoria que vem dos céus para nós. Se eu quero viver guiado por uma realidade eterna, eu preciso ser guiado pela palavra, pela revelação. E tudo que tange a minha vida será guiado por essa realidade. Quando eu me deparo com essa realidade, e essa palavra vem de encontro ao nosso coração, quais são as áreas da sua vida que elas estão tomadas por uma realidade distorcida, dissolvida de valores e princípios? Como o Bauman vai dizer, uma realidade que é líquida, que é qualquer coisa, é diluída, ela tudo aceita, tudo pode. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser tocadas por uma realidade que é eterna? Seja na faculdade, na escola, no estágio. Né, adolescentes? Quando eu vou fazer uma prova, se a minha vida é guiada por uma realidade que é terrena, eu posso colar. Mas se ela é guiada por uma realidade que é eterna, não. Se a minha vida é guiada por uma realidade que é terrena, não tem tanto problema alterar a ficha ponta assim, já que todo mundo faz e está tudo bem. Não, eu vou fazer o que é certo. Independente do que seja o certo, ou as consequências do que seja o certo. Porque a minha vida vai ser guiada por aquilo que é eterno, pelos valores do reino, pelos valores da palavra. Se eu tenho um problema com alguém, eu vou perdoar aquela pessoa, mesmo que ela aparentemente aos olhos dos homens não mereça. Mesmo que sobre a justiça humana, o que ela merecesse fosse outra coisa, sobre a perspectiva do reino eu vou perdoar. Sobre a perspectiva do que é eterno eu vou amar. Eu vou ser justo, bondoso, misericordioso. De mim vai emanar o fruto do Espírito. A bondade, a misericórdia, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. As minhas relações serão tomadas por uma realidade que é eterna. E a realidade do que é eterno, ela não só me faz não viver a realidade do que é terreno, mas ela me impulsiona para viver a realidade divina, que é uma realidade do servir. Amém? Filipenses vai dizer que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, que não usurpou o ser igual a Deus, ou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e tornou-se homem, tornando-se homem, morreu, uma morte humilhante como a de cruz. Então, se nós não queremos mais viver essa realidade terrena, nós queremos viver a realidade do que é eterno, nós também seremos direcionados, impulsionados a viver aquilo que está no coração do Pai. A amar os perdidos, a ter compaixão, como Jesus em Mateus 9, ele olha para a multidão e tem compaixão, porque elas estavam desesperadas e aflitas, como ovelhas sem pastor. Então os meus olhos vão se voltar para onde estão os olhos de Jesus, quando a minha vida for guiada por uma realidade do que é eterno. Qual é a realidade que tem guiado a sua vida? Se eu sou guiado por uma realidade do que é terreno, eu não priorizo a minha devocional. Porque, afinal de contas, a minha agenda é tão corrida, e Deus sabe, né? Deus conhece.
A Bíblia vai dizer que antes da palavra vir à minha boca ele já conhecia, então... Aí eu abro mão 1 dia, 2, 3, 4, 5. Quando eu vejo, a minha vida está encharcada, inundada e afundada numa realidade do que é terreno. Mas se eu vivo a partir de uma realidade do que é eterno, eu vou priorizar na minha agenda a minha devocional. Eu vou priorizar e vou investir na minha vida com Deus e vou participar da jornada do discípulo. Eu vou participar das escolas bíblicas que nós temos. Se a minha vida é tocada por aquilo que é eterno, eu vou me aprofundar em conhecer a palavra de Deus. Para viver e mergulhar nos valores do reino de Deus. Se a minha vida é tocada por aquilo que é eterno, eu vou investir na vida de um adolescente e vou ofertar para ele no acampamento. Nós temos muitos adolescentes que não podem ir na conferência, que não podem ir no acampamento. E nós vamos começar a fazer cantina para ajudar esses adolescentes, mas você também pode ser usado para abençoar a vida de um adolescente, de um jovem. Mas se a minha vida é tocada por aquilo que é terreno, eu nem me importo com isso, não me preocupo e também tanto faz para mim. Qual é a realidade que tem guiado a sua vida? Qual é a realidade que tem guiado o seu coração? Eu queria orar com você. E sobre essa palavra que Deus tem me confrontado durante a semana, tudo que eu faço, vivo, as minhas relações precisam ser guiadas por essa realidade do que é eterno. Nós precisamos nos desconectar de muita coisa da realidade terrena. Nos desconectar de muita coisa que tem nos contaminado. Esse mês nós temos o livro do mês, será um livro direcionado e pensado pela juventude, que é um livro que chama Desconecte-se. Vai ter na nossa livraria um preço de custo. Invista na sua vida com Cristo. Se desconecte de muitas coisas da realidade terrena que te impedem de ver, viver e perceber a realidade do que é eterno. Queria que você fechasse seus olhos. Talvez nessa manhã, você deparando-se com esse conhecimento agora da realidade do que é terreno e eterno, não tem vivido a realidade do que é eterno, porque nunca entregou o seu coração a Jesus. Não tem vivido a realidade do que é eterno, porque nunca reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida ao Senhor. Talvez esse é o passo que você precise dar nessa manhã, dizendo: eu quero começar a viver essa realidade do que é eterno. Eu quero viver essa realidade dos valores do reino de Deus. Se a sua decisão nessa manhã é viver a realidade do que é eterno, dar esse primeiro passo e começar a viver a partir da palavra, da vontade revelada de Deus, de uma realidade eterna, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e eu queria orar por você. Amém. Amém. Já vi aqui na frente. Amém. Amém. Já vi ali no fundo. Se o seu desejo hoje é começar uma caminhada a partir de uma realidade do que é eterno, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você como igreja. Amém. Vamos ficar de pé. Fique de pé no seu lugar. Durante essa canção que nós vamos cantar, declarando essas verdades eternas, se nessa manhã o seu desejo é viver a partir, não mais de uma realidade terrena, mas de uma realidade do que é eterno, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos para que os nossos passos, pensamentos, olhos estejam fixados na realidade do que é eterno. E eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Vamos cantar. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Se o
Senhor está falando ao seu coração, saia do seu lugar, tome essa decisão essa manhã. O Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode. Se o Senhor está falando ao seu coração, se o Espírito de Deus está falando com você, sai do seu lugar. Aleluia. Faz de nossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Você que está no seu lugar, feche seus olhos, vamos orar juntos. Deus, obrigado por essa manhã e por essa palavra revelada ao nosso coração. Eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui à frente. Deus, que haja uma mudança de rota. Se antes estávamos caminhando em direção e vivendo a partir de uma realidade terrena, que haja uma transformação no coração de cada um desses irmãos aqui, para viver a partir de uma realidade do que é eterno, para viver uma realidade a partir da sua palavra, da sua bondade, da sua santidade. Se antes havia ódio, que haja amor. Se antes havia ansiedade, que haja paz. Se antes havia angústia, aflição, que haja alegria, que haja mansidão, domínio próprio. Que a vida de cada um desses irmãos, Pai, em nome de Jesus, seja guiada por uma realidade do que é eterno. Nas nossas vidas, de cada irmão que está aqui nessa manhã, que nós sejamos guiados por aquilo que é eterno e não por aquilo que é transitório e passageiro, não por aquilo que desgasta, não por aquilo que se corrompe, mas por aquilo que vem do Senhor, de uma realidade do Espírito sobre nós. Nós queremos, no nome de Jesus, viver a partir de uma sabedoria divina, com a nossa esperança em Cristo Jesus, não nos homens, mas em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o desejo. Assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos por Ti e por viver a vida a partir de uma realidade do que é eterno. Em nome de Jesus, ajuda-nos, renova-nos, Pai, como a Tua palavra diz, uma vida de renovação diária. Em nome de Jesus, esse é o nosso clamor como igreja. Nessa manhã, no Teu santo nome nós oramos. Amém.